Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher. Ele lhes disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comais coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. No versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo. Porém não estava com ela o seu marido. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo notificou o seu marido, e lhe disse: Eis que apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. Tendo chegado ao homem, lhes disse: És tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as suas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto ele disse, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Até aqui, os irmãos podem tomar assento. A palavra do Senhor está nos falando que houve um tempo em que o povo de Israel, ele ficou cativo. A Bíblia diz que 40 anos nas mãos dos filisteus, porque a Bíblia diz que novamente ele tornou a fazer aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E nós paramos para analisar, alguns livros atrás, a gente pode ver que o povo de Israel, ele se manteve na mão do Egito, na mão do faraó, muitos anos sofrendo, passando por açoites, passando humilhação. Eles começaram a clamar ao Senhor, e o Senhor socorreu eles, o Senhor enviou um libertador para tirar eles de lá. E quando o Senhor tira ele de lá, o Senhor começa a operar muitos milagres, muitos sinais, maravilhas, e mostrava que Deus era com eles. Deus prometeu que ia dar uma terra que manava leite e mel, e Deus queria cumprir na vida deles essa promessa, esse propósito. Mas o povo, ele vivia olhando para trás e dizendo: porque lá no Egito nós tinha tal coisa, lá no Egito era assim. Começava a dar uma luta, um probleminha, uma dificuldade, eles já queriam voltar para o Egito. E assim foi por muitos tempos. O Senhor abençoou, o Senhor deu a terra para eles, mas eles sempre querendo voltar atrás, sempre murmurando, reclamando contra o Senhor, fazendo aquilo que não agradava a Deus e adorando outros deuses. E aqui a palavra do Senhor está dizendo em Juízes que mais uma vez eles tornaram a fazer aquilo que não agradava ao Senhor, e por 40 anos Deus colocou eles na mão dos filisteus. Aqui não diz que eles clamaram ao Senhor, mas eu creio que eles começaram a clamar a Deus, porque o sofrimento era tão grande, que eu creio que eles começaram a clamar a Deus, pedir socorro para o Senhor. Porque se a gente não clamar, se a gente não buscar, se a gente não pedir, o que Deus pode fazer por nós? Se nós querer resolver as coisas do nosso jeito, com as nossas mãos, a gente não vai conseguir vencer, a gente não vai conseguir ir adiante. Então eu creio que o povo começou a clamar porque eles não tinham o que fazer. Eles eram poucos, eles eram fracos perante aquele exército, se eles não tivessem Deus com ele. Mas eles sabiam que se eles clamassem a Deus, se eles buscassem a Deus, Deus ia dar um socorro, ia dar um escape para ele. Então o Senhor manda um anjo e visita uma mulher. Ela era estéril e ela não tinha filhos. E o anjo aparece para ela e diz para ela que ela ia conceber e que ela teria um filho. Nesse momento ela poderia, quem sabe, ter até duvidado do Senhor. Mas, Senhor, acredito que ela já era velha, ter dito: mas até agora eu não tive filho, por que eu vou ter filho? Mas ela creu, porque a Bíblia diz que ela foi correndo contar para o seu marido aquilo que aquele homem tinha falado para ela. E o Senhor, ele fez uma promessa, um propósito através dela, que Deus ia dar um menino para ela, e que no ventre dela ia se gerar aquele que ia livrar a Israel do poder dos filisteus. E que ele seria nazireu.
Estava pesquisando, lendo mais para trás, diz que os nazireus, eles não podiam cortar o cabelo, eles tinham um propósito com o Senhor, não podiam tocar em coisas imundas, eles tinham que ser santos, eles tinham que estar sempre se purificando, porque eles tinham um propósito na vida deles, eles tinham que ter uma vida santa com Deus. E eles não podiam cortar o seu cabelo, beber bebida forte, coisas que fossem vindas do vinho. E o Senhor falou para, aquele anjo falou para ela, que era para ela se consagrar a ela já desde que ele estivesse no ventre dela, ela consagrar a vida dele, que ela não viesse a beber nada forte, que ela não viesse a tocar em coisas imundas, porque ele era escolhido do Senhor desde o ventre dela. Ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida dele, desde o ventre da sua mãe. Aleluia. E então, ela vai correndo falar para ele, e eu creio nesse momento que ele se apavorou, porque eles não tinham filho, eles não tinham, quem sabe, experiência. Quem sabe ele olhou para a situação dele, não tinha condições, estava num momento crítico, da qual eles estavam sendo escravizados pelos filisteus, num meio de um povo pecador, que não obedecia ao Senhor, que fazia tudo aquilo que não agradava a Deus. Quem sabe ele se apavorou naquele momento e disse, mas Senhor, como que eu vou ensinar essa criança no teu caminho? Como que eu vou falar para ela dos teus caminhos, ela não vai se desviar? Como é que eu vou ensinar para ela o propósito, o que tu quer realmente com ela? E então, ele clamou a Deus e pediu para que o Senhor enviasse aquele anjo novamente. E o Senhor enviou quando a esposa dele estava sentada num campo. E ela foi de encontro com o seu esposo e disse, olha, o homem, ele apareceu novamente para mim. Então, eles foram correndo de encontro àquele anjo do Senhor e ele perguntou, quando se cumprir as suas palavras, né, quando o menino nascesse, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Então o anjo lhe explicou, o anjo falou para ele tudo aquilo que ele tinha falado para a mulher. Houve uma preocupação no seu coração de poder ensinar o seu filho no caminho do Senhor. E hoje em dia não pode ser diferente. Você que tem filho, você tem orado a Deus e pedido direção para o Senhor? Você tem pedido para Deus, Senhor, como é que eu vou guiar meus filhos nos teus caminhos? Como que eu vou ensinar eles? Me dá sabedoria. Você tem pedido, você tem clamado? Hoje eu não tenho filhos, mas eu peço já para o Senhor que o dia que Ele quiser me dar, eu digo para Deus, Senhor, me dá sabedoria para mim conseguir criar nos teus caminhos, para mim ter nos teus caminhos, entregar para Ti, e que essa criança venha ser uma bênção nas Tuas mãos, que venha ser uma diferença. E naquele tempo não é diferente de hoje. Nós temos que entregar nossos filhos nas mãos do Senhor, pedir para Deus dar sabedoria, nos dar discernimento para guiar nos caminhos de Deus, porque naquele tempo não é diferente de hoje. Hoje em dia o pecado ainda continua, hoje em dia a criminalidade, a gente não tem mais segurança nem de mandar os filhos para a escola. Hoje em dia é droga, prostituição, é amizades que distanciam do Senhor. O mundo está aí fora cheio de bandejas, assim como antigamente. O mundo ainda está fora oferecendo aquilo que aparentemente aos olhos parece ser bom. Então nós temos que clamar, orar, buscar o Senhor, pedir para o Senhor sabedoria, e ensinar o caminho de Deus. Por mais que, quem sabe, o teu filho não está na igreja, quem sabe o teu filho se afastou dos caminhos do Senhor, mas continua orando por ele, continua pedindo para Deus, diz assim, Senhor, me dá sabedoria para mim chegar no meu filho e na minha filha e poder falar da tua palavra e que tu possa tocar no coração dele. Então que nós possamos pedir para o Senhor direção em tudo na nossa vida. Direção no nosso trabalho, direção para o nosso ministério, aleluia, para criar os filhos, quem sabe para casar, para namorar. Que nem foi falado aqui já nessa noite, muitas vezes a gente não pede direção para Deus, não quer saber o que Deus pensa daquele relacionamento, daquela amizade, e aquilo vai nos levando, nos distanciando do Senhor. E se te distancia de Deus, não é de Deus para a tua vida, porque Deus com certeza Ele tem coisa muito melhor para você. E Ele quer que nós busquemos a Ele, que nós pergunte para Ele, qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? Qual é o teu propósito para a minha vida? Eu sei que muitas das vezes a gente começa a pensar, Deus, eu não sei, mas qual é o teu propósito para a minha vida? Direciona a minha vida, Senhor. Eu posso dizer que se você começar a pedir a partir de hoje, direção para Deus, para a tua vida, em todas as áreas, você vai ver o que Deus vai fazer por você.
Porque quando a gente não pede direção para Deus, Ele deixa a gente fazer as coisas do jeito que a gente faz. Ele não se mete, Ele não interfere. E isso pode causar grandes decepções, frustrações, tristeza, desânimo. E isso aconteceu comigo. Nós temos uma loja de chocolate e nós fomos abrir, nós oramos, nós pedimos para Deus dar um lugar, dar um ponto. E o Senhor deu a terra, o Senhor deu o lugar e nós colocamos lá. E nós começamos a vender, e só que não foi aquilo que a gente esperava. Mas a gente estava ali plantando a semente. Só que a gente se apavorou, a gente começou a olhar a situação que estava o mundo, o país, e começar a pensar, não, mas aqui não é o lugar certo, porque aonde Deus te colocar, onde for a vontade de Deus, Deus vai te prosperar. Não interessa se você morar lá na roça, se for escondido, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Mas nós temos que estar debaixo da direção de Deus. E aí muitos começaram a dizer, não, mas vocês estão escondidos aí, vocês não podem estar aí, vocês têm que mudar, vocês têm que ir para tal lugar. E a gente começou a colocar, e eu me desanimei, porque eu não via, parece que não ia para frente aquele negócio. Então eu comecei a desanimar, em vez de eu orar e buscar a direção de Deus, a gente começou a dar ouvido para aquilo que estava na nossa volta. Não, vocês têm que sair daí, porque aí não é lugar para vocês. Então a gente pegou, se mudou, não pedimos uma direção para Deus, simplesmente mudamos. Os nossos custos foram maiores, o que a gente achou que ia ser melhor não foi. Por quê? Então foi mais frustração ainda. E quando a gente não pede a vontade de Deus, a gente não pede para Deus nos direcionar, aí às vezes Deus faz tu voltar lá de volta, lá de onde tu saiu, para te lembrar que era lá que era a promessa dele para se cumprir na tua vida, foi de lá que ele te chamou. Não adianta você querer fugir, não adianta você querer fazer as coisas do teu jeito, não, é lá onde Deus te colocou, lá onde Ele te chamou, te fez aquela promessa. Peça para Ele te direcionar a tua vida. Porque se nós não pedir a direção para Deus, a frustração é maior. Então nós estávamos orando e pedindo para Deus. Eu falei com Isaías, e ele queria mudar a loja de volta lá para onde a gente estava. E eu estava preocupada, eu falei, não, vamos orar, vamos ver se é da vontade de Deus. Eu não quero mais fazer nada sem a vontade de Deus. Eu não quero mais me frustrar, eu não quero mais quebrar minha cara, porque eu sei que não vale a pena se a gente sair fora da vontade de Deus. Então eu busquei a Deus, pedi um versículo para Deus, no meu coração, não falei alto, né? Só no meu coração eu disse para Deus, eu quero tal versículo. Se tu me der essa palavra, esse versículo, é porque é da tua vontade. E o Senhor, Ele vai te responder, se você pedir para Ele. Aleluia. Ele vai te dar a resposta. E o Senhor, Ele respondeu, falou para nós. Eu tinha pedido para Deus aquele versículo, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E eu e Isaías estávamos conversando. Eu fui em vários lugares, várias igrejas, e Deus não tinha falado comigo, e eu comecei a pensar, mas meu Deus, será que não é para nós mudar? Será que não é para nós voltar? E o Isaías estava confiante que era para nós voltar para lá. Mas eu estava com aquilo no meu coração, medo de fazer as coisas sem a vontade e a direção de Deus. E quando veio, ele falou para mim, Deus te falou alguma coisa? Deus falou aquele versículo? Eu disse, não, Deus não falou nada. Ele disse assim... Daí a gente começou a conversar e disse, não, mas eu creio que é lá sim. E eu creio que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia. Então Deus, Ele vai te dar a tua resposta. Mas basta você insistir. Às vezes pode ser que está demorando, você está clamando a Deus, pedindo uma resposta, quem sabe meses, anos. Parece que essa resposta não vem, mas não façam a vontade de Deus, a direção de Deus. Que nós possamos permanecer firme, buscando a resposta do Senhor. E a palavra de Deus diz, então, que Deus cumpre a promessa na vida daquela mulher, e nasce Sansão, e diz a palavra que Deus era com ele, que Deus abençoou, e o Espírito Santo, o Espírito do Senhor era com ele. E nós sabemos que cada um que está aqui tem um propósito, Deus tem chamado na sua vida. E hoje em dia, a juventude, não é fácil estar na casa do Senhor. Eu já passei muitas coisas que, muitas das vezes eu quis sair da presença de Deus, mas Deus colocava um grande temor na minha vida, que eu tinha um medo de sair e acabar interrompendo os propósitos de Deus na minha vida. E isso me fazia permanecer na casa do Senhor. Então Sansão, ele cresce, ele se torna homem. A Bíblia diz que Deus era com ele. E podemos ver no capítulo 14,
que o inimigo, ele sabe as nossas fraquezas. O inimigo sabe onde ele consegue nos atingir. E ele nunca vem com algo novo, ele sempre está tentando na mesma coisa. Aleluia. E assim foi com Sansão. O problema de Sansão, a gente pode perceber que eram os olhos dele. Tudo que ele via, parece que ele almejava. A Bíblia diz que quando ele estava descendo a cidade de Tina, ele viu uma mulher, filha dos filisteus, e ele desejou ela, ele quis tomar ela por esposa. Aqui já começa uma coisa errada, né? Porque Deus falou que ia entregar os filisteus na mão dele, e ele se ajunta com o povo filisteu. Então ele não pediu uma direção para Deus para saber se era da vontade do Senhor. E naquele tempo, não podia casar com uma pessoa de outro costume, de outro povo. O povo de Israel tinha que casar com o seu povo. E ali mais adiante diz que ele vai até seu pai e sua mãe e fala para eles: olha, eu encontrei uma moça e eu quero me casar com ela. E olha o que eles falam para ele: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo que vás tomar por esposa as filhas dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta eu me agrado. Aqui já o Senhor, né? O inimigo já estava tramando contra a vida dele, e ele já estava sem visão espiritual. Porque os pais dele alertaram ele e disseram: mas não tem mulher aqui no meio do nosso povo, do povo de Deus, para você se casar. Você vai buscar daquele povo incircunciso, aquele povo que persegue o povo de Deus, aquele povo pecador, que não serve ao Senhor. Ele disse: essa é a que eu me agrado. Já foi dito que nessa noite, que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, porque eles e Deus são os únicos que não querem ver o nosso mal. Eles estão sempre ali do nosso lado. A gente pode cair, a gente pode estar desanimado, mas eles vão estar sempre ali com uma palavra de conforto para nos levantar. Não tem amigo, não tem ninguém que vai estar sempre do nosso lado, a não ser Deus, os nossos pais, esposa, esposo, para nos ajudar a nos levantar. Então já foi dito que nós temos que honrar. E se nós honrar nosso pai e nossa mãe, a nossa vida só tem a prosperar. É o que a palavra de Deus diz. É um mandamento com promessa. E ele não honrou, não ouviu seu pai e sua mãe. Na verdade, ele nem pediu a opinião do seu pai e sua mãe. Ele queria, era um financiamento, porque naquela época era o pai que pagava a festa para o filho, o casamento para o filho. Então ele queria que o pai pagasse, financiasse a festa dele. Ele não queria saber se o pai queria ou não. Ele queria que a vontade dele prevalecesse, que ele fosse agradado e não seu pai. Então ele vai e fala para o seu pai, então seu pai vai com ele para aquela terra dos filisteus, para buscar, para preparar todo aquele banquete, para preparar a festa do casamento dele. Aleluia. E diz a palavra de Deus que no meio do caminho apareceu um leão novo. E o Espírito do Senhor se apossou dele de tal forma que ele rasgou como se rasga um cabrito, sem nada nas suas mãos. Ele não tinha nada nas suas mãos, e quando aquele leão surgiu contra ele, ele conseguiu destruir, ele conseguiu matar, porque Deus era com ele. Mesmo ele não pedindo a direção de Deus, mesmo ele indo num caminho que não era para ele ir, Deus foi com ele, Deus deu força para ele naquele momento, e ele conseguiu vencer aquele leão. E esse leão é o que aparece no nosso caminho, se nós sairmos da vontade de Deus, quando nós saímos dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que é um leão novo, é aquelas novas propostas que aparecem, aquelas coisas novas que aparecem para nós, que nos diz assim: não, só um pouquinho, não tem problema, isso não vai te causar dano nenhum. Esses são os novos leões que aparecem na nossa vida, amizades que começam a nos tirar dos caminhos do Senhor, e o Senhor, Ele quer que você comece a analisar, para pensar o que tem entrado na tua vida, quem sabe tentado te tirar dos caminhos de Deus. Aquela amizade na tua escola, na tua faculdade, começa a analisar e pedir para Deus tirar da tua vida. Aleluia. Então ele mata aquele leão, mas mais adiante diz que ele voltou para sua terra, e certo tempo depois ele voltou para tomar ela como esposa, e ele lembrou daquele leão. E a Bíblia diz que no versículo 8, que apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. E nesse momento, ele estava tão distante de Deus, tão sem visão espiritual, que
Ele lembrou daquele leão que ele tinha matado, que ele tinha vencido, e foi lá ver. Isso acontece conosco. O leão está representando, quem sabe, um pecado, alguma coisa que te tira da presença de Deus. Quem sabe você tem clamado para Deus, dito assim: Deus, me ajuda, eu quero vencer esse leão, eu não consigo matar ele. E Deus te ajudou, Deus te fez vencer, Deus te fez matar esse leão. Mas muitas das vezes você ainda lembra dele. E ali ele lembrou daquele leão e foi de encontro com aquele leão. E Deus quer que nós venhamos a esquecer, que nós não venhamos a procurar mais esses leões que nós já matamos. Porque isso nos tira do propósito de Deus, isso nos afasta do caminho de Deus. Então Deus não quer que você saia do caminho para ver aquilo que você já matou. Deus não quer que você saia do caminho para ver aquilo que você já derrotou. E Deus tocou forte no meu coração dizendo assim, ó: se esse leão, ele te persegue, ele te incomoda, troca de número, troca de caminho, apaga as mensagens do WhatsApp, apaga as fotos, apaga tudo aquilo que faz lembrar desse leão. Porque quando ele chegou lá, ele viu que aquele leão era só carcaça. Não tinha nada de bonito, nada de interessante naquele leão. Ele já estava só a carcaça. Porque é isso que o inimigo faz. Às vezes a gente acha que é uma coisa boa, que é de Deus para a nossa vida, mas não é, está morto, já está podre, já não presta mais. Mas o inimigo, ele sabe como agir. Ele colocou um favo de mel ali naquele leão, e aquilo foi atrativo aos olhos de Sansão. Ele estava tão longe de Deus que ele não lembrou que Deus falou para ele que não era para ele encostar em coisas imundas. E ele encostou e tomou daquele favo para comer. Então Deus quer que nós não venhamos a ficar pensando no leão que a gente já matou, mas que a gente possa seguir em frente ao propósito, a cumprir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós cumprir. Aleluia. E ele foi, se casou com aquela mulher, e nos dias que não deu certo, porque ele se separou, deram a mulher dele para um outro homem. E mais adiante disso também, que Sansão, ele estava tão fora da vontade de Deus já, que ele olhou para ele foi até Gaza e ele viu uma prostituta e ele coabitou com ela. Ele já estava tão distante de Deus, que ele não estava mais nem aí com o que ia acontecer, ele não estava mais nem aí se aquilo era errado, se aquilo era pecado. Ele foi e se deitou com aquela mulher era uma prostituta que coabitava com tantos, quem sabe com todos os filisteus daquela cidade. Ele não queria mais saber se estava errado ou não. Ele foi e fez, nem pensou. E o inimigo, ele sabe como agir. Então, mais adiante aqui no capítulo 16, versículo 4, diz que ele desceu ao vale de Soreque. E ali ele viu Dalila. Ali ele viu aquela mulher bela. Diz a Bíblia que ela era bonita, que ela era bela. E ele se apaixonou por ela. Mais uma vez o inimigo pegou ele pelos olhos dele, porque ele via, mas a visão dele já estava, não tinha mais visão espiritual, então só a sua visão carnal. O inimigo estava agindo com ele naquele momento ali, pela visão dele. Esse era o ponto fraco dele. E ele olhou aquela mulher e quis se casar com ela. Ele se casa com Dalila. E Dalila todos os dias fica importunando ele. Ele já fez outra coisa errada aqui, que foi se casar com mais uma mulher dos filisteus, sendo que era um povo que era para ele pelejar contra, ele estava se unindo cada vez mais com esse povo. E essa mulher, ela começou todos os dias a dizer, sendo insultada, né, pelos filisteus, a dizer para ele assim: me conta qual é o teu segredo, da onde vem essa tua força? Porque os filisteus queriam destruir ele. Nós podemos ver que cada vez mais, quando ele se afastava de Deus, cada vez mais ele estava indo para o abismo, ele estava indo, enrolando os seus pés, caindo num poço sem fundo. E ele não estava percebendo isso. E ela todos os dias insultando ele, dizendo: me conta, mas tu não me ama? E chantageava ele, dizendo: não, tu não me ama porque tu não quer me falar qual é o teu segredo, o porquê tu tem tanta força assim. E nós podemos ver que o inimigo, ele é assim. Ele vem todos os dias, coloca no nosso coração alguma coisa. Ele não desiste. Ele vem é que nem uma teia. Ele vai
tecendo, até que o inseto ele não consegue mais se soltar. E aí estava acontecendo isso com Sansão. Ele não estava vendo, porque ele tinha perdido a sua visão espiritual. Estava só com a sua visão carnal. E ele estava sendo envolvido por Dalila. Aleluia. O inimigo, ele é paciente, ele sempre age da mesma forma e ele não tem pressa em querer nos derrubar. E todos os dias ela foi pedindo para ele, falando, dizia que amava ele. Aleluia. Muitas das vezes é assim. A gente pensa que tem amigos do nosso lado, a gente pensa que tem pessoas que nos amam, mas essas pessoas estão sempre querendo ver o nosso mal. Você acha que é teu amigo, mas ela está sempre ali projetando mal contra a tua vida. Até mesmo dentro da nossa casa, da nossa família. Inveja, tanta coisa ruim que muitas das vezes, sem querer, as pessoas lançam contra nós. Então, que nós possamos abrir a nossa visão espiritual nessa noite e pedir direção para Deus, pedir para Ele guiar a nossa vida. E que Ele venha afastar tudo aquilo que quer nos ver para baixo, que quer nos ver afastado do caminho dEle, que quer nos ver afastado do propósito que Ele tem para a nossa vida. Então Ele conta o segredo para ela. E diz no capítulo 16, versículo 20, aleluia, que ali ele dormiu no colo dela, chegaram os homens ali, ele contou como que se funcionava para ele perder as forças, ela fez tudo aquilo que ele falou e dormiu no colo dela. Ele chega os filisteus e tomam ele. Ela diz assim, olha, vem vindo os filisteus sobre ti. Naquele momento, como todos os outros que ela tentou entregar ele aos filisteus, ele saiu correndo. Ele conseguiu se desamarrar, nada segurava ele. Mas naquele momento, ele já estava tão longe de Deus, que nem as forças ele tinha mais. Ele tinha perdido já sua visão espiritual muito antes dele perder. Ele perdeu antes do povo filisteu arrancar, do povo filisteu furar os seus olhos. Ele já tinha perdido a sua visão. E diz ele, sairei ainda essa vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Aleluia. E esse é o momento mais triste, que é quando Deus se retira da nossa vida. A gente não vê mais solução, não vê mais escape. E ele estava aqui, quem sabe, se sentindo perdido, sabendo que não tinha mais o que fazer. Porque ele tinha, assim, enrolado tanto no pecado. Ele tinha saído Tá tão longe de Deus que ele não tinha mais o que fazer, aleluia, e estava sendo entregue nas mãos do seu inimigo. E eu fico imaginando a dor que ele sentiu naquele momento, de ver que Deus já não era mais com ele, aquele vazio que eu sei que cada um de nós já sentiu algum dia na nossa vida, aquele vazio tão grande que muitas das vezes, quem sabe você já pensou até em tirar a sua vida, que parece que nada mais tem saída, nada mais tem solução, parece que a tua vida não é um lixo, parece que você nasceu para nada. E eu imagino que ele estava se sentindo assim, aleluia. Ele estava cego há muito tempo, e o inimigo ele vem tramando contra o povo de Deus, para tirar a nossa visão espiritual. Ainda mais contra os jovens, contra o povo de Deus, contra a juventude, que a juventude tem um ponto mais fraco. Não é fácil servir a Deus na nossa juventude. Vou pedir para a igreja se colocar de pé, que eu já vou estar finalizando. E Deus colocou no meu coração que Ele quer restaurar a nossa visão nessa noite. Ele quer restituir os propósitos que Ele fez para a tua vida. Quem sabe você chegou aqui e disse para Deus, eu vou desistir dos propósitos que tu tem para mim, eu não quero mais, eu não aguento mais. Eu não vejo mais solução para minha vida. Quem sabe você chegou aqui e já largou o teu propósito há muito tempo, mas Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer restituir os propósitos dEle na tua vida. Ele quer te dar visão novamente. Ele quer ser o guia da tua vida. Ele quer te direcionar e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida, se você deixar Ele direcionar a tua vida a partir de hoje. Aleluia. Ora bacana, basura, andarabanai.
E a desobediência dele, por ele não seguir os caminhos do Senhor, teve uma grande consequência na sua vida. Teve um alto preço, e esse preço foi a sua vida. E a palavra de Deus diz que amarraram ele, levaram ele lá para o templo dos filisteus. E ele estava lá sem força, não tinha o que fazer. Quando ele lembra de clamar ao Senhor, e ele diz assim no versículo 18: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, eu peço que te lembres de mim. Dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele não tinha mais o que fazer a não ser clamar. Que nós não venhamos a esperar chegar num momento difícil, um momento que a gente vê que não tem mais solução para clamar ao Senhor. Que nós não venhamos esperar chegar na depressão, em pensar em tirar nossa vida para clamar ao Senhor. Que nós não venhamos esperar chegar à enfermidade. Que nós não venhamos esperar estar presos, quem sabe na cadeia, estar no leito de morte no hospital, para clamar ao Senhor. Ele está aqui nessa noite, Ele quer que você clame hoje por Ele. Quem sabe você chegou aqui triste, sem visão, você parece que não sente mais a presença de Deus, parece que Deus está tão longe de você, que você não consegue mais enxergar uma solução para o teu problema. Hoje Ele quer, aleluia, te dar visão, Ele quer renovar tuas forças, Ele está aqui para te renovar, de braços abertos, te esperando, independente do teu passado. Independente de como você chegou aqui nessa noite, Ele está aqui te esperando de braços abertos, dizendo: eu quero te renovar, eu quero te dar visão espiritual novamente, eu quero cumprir os meus propósitos na tua vida. Eu não te esqueci. Foi tu que esqueceu de mim, foi tu que parou de pedir direção para a tua vida, e eu tive que me afastar. Mas eu não te esqueci, eu estou aqui nessa noite e eu quero fazer uma nova aliança contigo. Eu quero fazer um novo compromisso contigo. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, muito forte essa mensagem. O inimigo, ele não está de brincadeira. Aleluia. Quem sabe você chegou aqui pensando e dizendo: Deus, porque lá no Egito, lá no mundo, eu não sofria tanto, eu não tinha tanta luta, eu não tinha tanta decepção. Sabe por quê, meu filho? Porque lá você estava do lado do inimigo, e hoje você está lutando contra ele, e ele tem grande fúria contra a tua vida. Ele quer te destruir, ele não aguenta ver você de pé. Ele não aguenta ver você pedir para Deus direção. Por isso Ele tem tramado contra a igreja, contra a juventude. Ele quer renovar tuas forças nesta noite. Eu não sei como tu chegou aqui. Aleluia. Mas saiba que com Deus você é mais que vencedor. Lá no mundo não tem nada que preste para você. Lá no mundo é felicidade passageira. Lá no mundo é tudo ilusão. Aleluia. E Deus, Ele tem felicidade eterna para ti. Deus, Ele tem, aleluia, propósito tão lindo para cumprir na vida de cada um que está aqui nessa noite. E Ele quer realizar, mas você precisa entregar a tua vida para Ele direcionar. Você precisa deixar que Ele cuide de ti, da tua vida, da tua casa, da tua família. E quando nós obedecemos aos nossos pais, aos nossos líderes que estão sempre ali, dispostos a nos ouvir, dispostos a nos acolher quando nós achamos que não somos nada, quando nós pensamos em desistir, quando nós obedecemos a Deus, nós só temos a ganhar. No mundo não tem nada para oferecer. Quem sabe você tem dito para Deus: eu sou muito novo, eu sou muito nova, eu vou aproveitar minha vida, eu não quero saber de Deus agora.
Eu preciso me formar, eu preciso ir nas festas, eu preciso fazer novas amizades, eu preciso beber, eu preciso usar droga, eu preciso aproveitar minha juventude. Aleluia. Muitas das vezes eu pensei assim. Eu pensava, mas no mesmo tempo Deus colocava um temor tão grande no meu coração. E eu começava a pensar, se eu sair dos caminhos do Senhor, o que vai ser de mim? Você está aqui nessa noite é porque Deus tem um grande chamado na tua vida. Não é em vão a tua vinda aqui neste lugar. E o inimigo sabe do propósito que Deus tem para ti, por isso que ele se levanta contra a tua vida para tentar te destruir, para tentar te deixar no chão, para que você não venha para perto de Deus. Aleluia. Porque ele sabe que o Senhor, ele está voltando, e quanto mais vidas ele tragar, melhor é para ele. Ele sabe que Deus está às portas para voltar. Então o Senhor, ele quer fazer um novo propósito contigo nessa noite, uma nova aliança com você. E você vai ver que se você entregar sua vida para Ele hoje, a partir de hoje as coisas vão melhorar. Você vai sentir uma alegria diferente na tua vida. Você vai sentir que Ele vai estar contigo todos os dias. A Bíblia diz que Ele estará conosco até a consumação do século, todos os dias. E por isso o inimigo, ele tem se levantado, mas não deixa para servir ao Senhor quando você estiver velho, não. Porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da tua velhice, que dirá, eu não tenho mais satisfação em meus dias. Sabe por que Deus escolhe jovens, que Deus tem levantado jovens, crianças? Porque nós somos fortes. Ele nos escolheu porque nós temos saúde, nós temos vigor. Quando nós estivermos velhos, quem sabe vamos estar doentes, nós não vamos mais ter disposição para fazer a obra de Deus. Por isso que Ele está te dizendo nessa noite, é hoje que eu quero te usar, é hoje que eu quero cuidar da tua vida, direcionar ela. Você vai ver como as coisas vão melhorar para ti, você vai ver como tudo vai ser melhor. Aleluia. Ele quer cuidar de ti, Ele quer cuidar do teu futuro. Você vai ver que se você entregar sua vida, seu casamento, seu relacionamento, tudo nas mãos de Deus, Ele vai estar sempre à frente. Ele vai estar sempre te abençoando, sempre te honrando, te prosperando. E eu quero te convidar a passar aqui na frente. Você que ouviu essa palavra, que Deus falou no teu coração, e você quer fazer um propósito com Deus nessa noite. E sabe, você chegou aqui pensando em parar, pensando em desistir, pensando em largar tudo de lado. Quem sabe você olha para você e diz, eu não tenho mais solução, eu não consigo mais enxergar solução para o meu problema. Deus está te convidando nessa noite para você passar aqui na frente e fazer um novo compromisso com Ele, uma nova aliança com Ele. Você vai ver como a tua vida vai mudar. Eu te convido, passa aqui na frente. Você que ouviu que Deus falou contigo, pode passar aqui na frente que eu vou estar orando por você. E Deus vai trabalhar na tua vida hoje. Deus vai fazer mudança na tua vida. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui outra pessoa. Deus vai te dar alegria. Deus vai direcionar a tua vida. Aleluia. Aquele que sentiu de Deus, te convido a passar aqui na frente, aleluia, para nós estar orando. Se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e quer aceitar o Senhor nessa noite, te peço